Olá, sejam todos bem-vindos à videoaula 01, Eficiência Energética na Arquitetura, referente ao Concurso Nacional de Ideias em Arquitetura para Eficiência Energética em Habitação de Interesse Social. A videoaula de hoje vai abordar assuntos sobre o microclima urbano, a NBR 15220, desempenho térmico de edificações, e sobre o RTQR, Regulamento Técnico da Qualidade para o nível de eficiência energética em edificações residenciais. Sobre o microclima urbano, destaca-se a importância do conhecimento, inicialmente, das características climáticas daquela região onde a edificação vai ser inserida, para o entendimento de um bom desempenho térmico da sua edificação. Variáveis como a temperatura do ar, radiação solar, velocidade do ar e umidade relativa impactam no desempenho térmico da edificação. Por isso, destaca-se novamente a necessidade do conhecimento do entorno onde essa edificação vai ser inserida e do clima, as características do clima desse local onde a edificação vai ser inserida, para sim ter um bom desempenho térmico dessa edificação e que essa edificação consiga proporcionar ao usuário final condições agradáveis dentro da sua habitação. Com relação à envoltória da edificação, o entorno, a envoltória da edificação como um todo, destaca-se a área de vidro, a opção de utilização de sombreamento em diferentes cores, a relação de ganhos e perdas de calor através da radiação solar, a área de ventilação com relação às aberturas, os diferentes componentes construtivos de paredes e coberturas e o contato com o solo da edificação. Todos esses dados mencionados referem-se à envoltória da edificação. Se formos observar uma edificação localizada em um clima quente, com verões quentes, destaca-se o uso de cores claras para absorver menos calor, o uso da ventilação para proporcionar condições adequadas com relação à redução da temperatura interna e a sombra para evitar o ganho intenso de radiação solar para dentro da edificação. Se formos analisar edificações localizadas em climas mais frios, com invernos mais rigorosos, destaca-se o uso de cores mais escuras para absorver o ganho solar, questões da radiação solar, a necessidade do ganho da radiação solar em alguns meses do ano, e a questão do uso de isolante, em paredes ou em coberturas, para evitar a troca entre o ambiente da temperatura interna com o ambiente da temperatura externa, mantendo assim a edificação em condições mais confortáveis. Todas essas análises de condições climáticas e da envoltória da edificação ganha destaque na NBR 15220, desempenho térmico de edificações. A NBR 15220 foi publicada no ano de 2005 e ela é dividida em 5 partes. A parte 1 apresenta definições, símbolos e unidades. A parte 2, métodos de cálculo de transmitância, capacidade térmica, atraso térmico, fator solar e componentes da edificação. A parte 3 refere-se ao zoneamento bioclimático, ao clima, às características climáticas daquela região. A parte 4 e 5 apresenta métodos de medição de resistência térmica e condutividade térmica. Alguns pontos abordados, algumas propriedades térmicas da envoltória abordadas na 15220 são abordados aqui nessa videoaula. Como exemplo, temos a absortância solar. A absortância solar é aquela taxa da radiação solar absorvida por uma superfície pela taxa de radiação solar incidente sobre esta mesma superfície. Se formos observar a tabelinha à direita, com relação às cores, a gente consegue observar que para o branco, a cor branca número 06, o valor da absortância solar para esta cor é super baixo, 15,8. Então, ela reflete mais do que absorve o calor. Se formos analisar o número 4, a cor azul, a gente observa uma absortância solar de 73. Então, ela está absorvendo muito mais calor do que refletindo.
Então, na NBR 15220 é possível ter um entendimento com relação à absortância das diferentes cores hoje existentes. Um exemplo para vocês aqui são 2 unidades habitacionais com diferentes usos de cores em suas fachadas, né? Então, a gente tem uma absortância de 0,65 na primeira figura à esquerda, mencionando aí uma cor mais escura, uma cor marrom, né? E temos uma absortância de 0,43, utilização de uma cor mais clara, de um creme na fachada da edificação. Outra propriedade térmica da envoltória relacionada, descrita na 15220, é com relação à transmitância térmica. Então, a transmitância térmica é aquela transmissão de calor de uma unidade de tempo e através de uma área unitária de um elemento ou componente construtivo. Se formos analisar os 2 elementos construtivos à direita, o primeiro seria uma parede de concreto maciço 10 centímetros e a segunda parede uma placa de gesso com lã de rocha e placa cimentícia. O elemento com concreto maciço apresenta uma transmitância de 4,4 watts por metro quadrado Kelvin. Já a parede com a lã de rocha, ela tem uma transmitância térmica inferior quando comparado ao concreto maciço. A transmitância desse elemento é em torno de 0,53. Outro exemplo é com relação à cobertura. O primeiro elemento apresenta uma cobertura em telha de fibrocimento, com uma câmara de ar e um forro de madeira, com uma transmitância em torno de 2 watts por metro quadrado Kelvin. Quando a gente já utiliza uma telha metálica na segunda figura, a telha metálica com uso de poliuretano de 4 centímetros, uma câmara de ar e uma laje maciça de 10 centímetros, a transmitância desse elemento já é em torno de 0,55 watts por metro quadrado Kelvin. Todos esses cálculos, esses valores, são descritos na NBR 15220. Outra propriedade térmica da envoltória abordada é a capacidade térmica, que é a quantidade de calor necessária para variar uma unidade a temperatura de um sistema. Voltando naquele elemento de concreto maciço e placa de gesso com lã de rocha, o concreto maciço com a transmitância de 4,4 tem uma capacidade térmica em torno de 240 kJ por metro quadrado Kelvin. Já aquela parede com lã de rocha apresenta uma capacidade térmica de 32. Perfeito? Todas essas questões estão apresentadas novamente na 15220. Outra questão abordada na 15220 como estratégias, digamos, bioclimáticas, tem a questão do sombreamento. Aqui eu trago uma figura para vocês com relação à unidade uma habitação de interesse social, uma figura tirada aí do Google em maio de 2016. O que vocês conseguem observar nessa figura? Nós temos muro, né? E temos uma questão de ganho solar, né? Nessa edificação. Essa mesma habitação foi retirada uma foto em julho de 2019. E a grande diferença que a gente observa é a retirada do muro e a construção aí de um beiral, né? Lembram que na figura passada, anterior, a gente tinha aquele ganho de radiação? Então, com esse beiral, a gente já evita esse ganho de radiação. Temos também a existência de uma árvore que permite a questão do sombreamento. E o muro, se vocês forem questionar, sim, também permitiu o sombreamento. Mas o que ele principalmente evitava na edificação? Evitava o uso da ventilação, que é outra questão, outra estratégia, outro ponto muito importante para o desempenho térmico da edificação. Então, o uso da ventilação natural permite que o ar consiga fluir por dentro da edificação, permitindo uma redução daquela temperatura interna, né, uma sensação de conforto ao usuário. Então, a ventilação natural ela deve ser muito bem pensada, né, com relação à utilização dessa habitação de interesse social ou de qualquer habitação, né? Enfim, mas a ventilação natural permite muito essa redução do ganho interno em alguns climas, né, muito bem projetada,
para reduzir aí o uso de ar-condicionado, né? Então, aí, só para ilustrar, como a ventilação natural, dependendo do tamanho da abertura, né, ela pode aí estar influenciando a questão de melhora de desempenho térmico. Quando a gente observa todas essas questões de características climáticas, essas questões de estratégias de sombra e ventilação, é importante observar a questão da característica climática onde essa edificação vai ser inserida, né? Quais são as estratégias, quais são as medidas de eficiência energética que a gente deve adotar para que a gente alcance um bom desempenho térmico dessa edificação e favoreça ao conforto do usuário. Então, as zonas bioclimáticas brasileiras, da parte 3 da NBR 15220, nada mais é do que a análise de 330 climas, né, de normais climatológicas brasileiras, onde foram divididas com base em temperaturas máximas, temperaturas mínimas e umidade relativa do ar. Então, nosso território brasileiro é dividido hoje, atualmente, em 8 zonas bioclimáticas, onde a zona bioclimática 1 é a zona bioclimática mais fria, localizada no sul do nosso país, e a zona bioclimática 8 é a região mais quente, localizada norte e nordeste do nosso país, né? Vocês conseguem observar que na zona bioclimática 8 tem uma representatividade de quase 60%, né, em cima do nosso território brasileiro. Com relação a algumas zonas bioclimáticas por região, para deixar mais claro e ilustrativo para todos nessa videoaula. Zona bioclimática 1, cidade de Curitiba. Zona bioclimática 2, cidade de Santa Maria. Zona bioclimática 3, Florianópolis. Zona bioclimática 4, Uberlândia. Zona bioclimática 5, Duque de Caxias. Zona bioclimática 6, Itumbiara. Zona bioclimática 7, Palmas. E zona bioclimática 8, São Luís. Este nosso território brasileiro é dividido em 8 zonas bioclimáticas. Então, mais uma vez, destaca-se a importância do entendimento, entendimento das características climáticas daquela região, onde a edificação vai ser inserida. Aqui apresento para vocês um gráfico. No eixo Y nós temos temperatura do ar externo, no eixo X os dias do ano, e em cima de cada gráfico temos as temperaturas, temos as cidades, o nome das cidades que estão sendo analisadas. O que é possível observar nesse gráfico? Para a cidade de Curitiba, é possível observar uma dispersão ao longo do ano da temperatura do ar externo. Fica claro os meses de verão e os meses de inverno na cidade de Curitiba. Já na cidade de São Paulo, os meses de inverno são menos rigorosos que na cidade de Curitiba. E a temperatura média mensal do ar, ela é superior à temperatura de Curitiba. Quando a gente analisa a cidade de Santa Maria, o que nós observamos com relação à cidade de Curitiba? Santa Maria ela tem um inverno mais rigoroso, mas ela também tem um verão mais quente do que a cidade de Curitiba. Já para a cidade do Rio de Janeiro, essa dispersão começa a ficar mínima, né? Então, a gente começa a observar uma temperatura média do ar em torno de 25, 22 graus Celsius. Para Macapá, a temperatura do ar externo é praticamente constante, né? Vocês conseguem observar que, né, a temperatura média é em torno de 30 graus, e a inexistência de períodos de inverno. Então, mais uma vez, destaca-se a importância do entendimento e do conhecimento das variáveis climáticas, onde a edificação vai ser inserida para se ter um bom desempenho térmico. Então, a gente precisa ter um entendimento do clima, envoltória da edificação, que tipos de materiais nós vamos utilizar na edificação e que tipo de uso essa edificação vai ter. Pensando nisso previamente, nós conseguimos ter um conforto térmico do usuário, né? Proporcionar temperaturas adequadas para que o usuário se sinta bem dentro da edificação. Então, a questão de desempenho térmico e conforto térmico é preciso deixar bem claro aqui nessa videoaula. O desempenho térmico é um resultado da análise do clima, do tipo da edificação e dos componentes da envoltória, como eu mencionei para vocês. E quem avalia desempenho térmico é a NBR 15575.
Já conforto térmico, é preciso analisar a percepção humana envolvendo as variáveis humanas e ambientais. Então, é importante destacar aqui que a NBR 15575 não avalia o conforto térmico. São duas frentes diferentes, né? Então, é preciso destacar isso e ficar claro para vocês. Agora a gente entra na questão do RTQR, que é o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edificações Residenciais. Então, com base no RTQR, foi elaborada a ferramenta da videoaula 2, que é para vocês realizarem o concurso, né? Então, inicialmente, o que seria etiquetagem de energia em edificações, né? Por que ela é necessária? Então, a etiquetagem de edificações, ela vai permitir avaliar a eficiência energética de uma edificação e divulgar essa informação para que o consumidor consiga escolher onde a edificação que ele vai habitar, né? Ele vai ter um entendimento da eficiência, como ele vai se sentir, né, internamente habitando aquela edificação. Então, ao redor do mundo, nós temos diferentes certificações, né? E a gente consegue observar ali no nosso território brasileiro a existência de uma certificação, que seria essa que eu estou mencionando para vocês, né? A gente tem hoje a edificação para residencial e para o comercial. Aqui nessa videoaula a gente está focando na residencial. E por que essa edificação é necessária? Então, a gente vê hoje uma construção, digamos, com princípios, com medidas, com dados de entrada que podem não favorecer uma eficiência energética final adequada para o território brasileiro, né? Hoje nós vemos uma crescente construção com relação às unidades, né, às habitações de interesse social. Então, é necessário começar a repensar, né, avaliar essas edificações para entender como elas vão desempenhar em loco, né? E sempre pensando no bem-estar do usuário. Então, o RTQR ele foi elaborado, foi publicado em 2010. Ele apresenta o entendimento sobre a arquitetura bioclimática, visando a redução da carga térmica, a utilização de cores claras em climas quentes, a utilização de sombras em áreas transparentes muito grandes, o uso da ventilação natural e o uso da iluminação natural. Então, o RTQR ele pode ser avaliado de duas maneiras, através do método simplificado e do método de simulação. O método de simulação ele é utilizado através de ferramentas de simulação computacional, onde é necessário ter dados de entrada, um input de várias características da edificação e comparar com o modelo de referência. Já o método simplificado é o que está presente hoje na ferramenta da videoaula 2, nessa videoaula do concurso. É onde vai ter algumas inserções de dados de entrada e onde vocês vão conseguir utilizar essa ferramenta do método simplificado para avaliação. O RTQR hoje, ele tem 4 documentos, né? A introdução ao ao residencial, o RTQR em si, o RAC, que é o Regulamento de Avaliação de Conformidade, e a questão do manual, que apresenta exemplos de aplicação. O objetivo de analisar a edificação e entender o nível de eficiência que ela está, o nível de eficiência final, o objetivo final é ter a etiqueta, né? Então, nessa etiqueta, ela vai conseguir fornecer e deixar visível para quem for comprar essa edificação, né? Ou quem for alugar essa edificação, o nível de eficiência energética que ela tem. Então, essa etiqueta, ela analisa a envoltória, o tipo de elemento construtivo que está sendo utilizada nessa habitação para aquele clima específico, é observada a envoltória para verão, como ela se comporta para verão, como essa edificação, essa envoltória se comporta para inverno, como é o sistema de aquecimento de água que está sendo utilizado, e a envoltória
caso ela seja condicionada artificialmente, somente informativo, né? Apresenta essa informação na etiqueta, né? E a etiqueta ela é fornecida em projeto, então o seu projeto vai receber uma etiqueta com base num checklist de pré-requisitos cumpridos. Durante a construção desse empreendimento, é avaliado o que está sendo incluído no edifício construído, né? Para depois ser avaliado como um todo se aquilo que foi proposto em projeto está no edifício construído. Aí sim uma nova etiqueta é emitida, que é a etiqueta final, a etiqueta do edifício construído. A ferramenta utilizada no concurso, ela vai ser para a utilização de uma unidade, né, de uma habitação de interesse social. Então, vai ser analisado uma avaliação individual das unidades habitacionais, uma etiqueta, né, vai ser analisada cada unidade habitacional e uma etiqueta vai ser emitida para essa unidade habitacional analisada. O que vai ser analisado? Né, dentro dessa unidade habitacional, são analisados as APPs, que são as áreas de permanência prolongada. O que são as áreas de permanência prolongada? São os dormitórios e a sala de estar. Quando a cozinha é integrada com a sala de estar, ela deve ser considerada integrada nesta APP. O que é avaliado? É avaliada a propriedade térmica dos materiais, né? Qual é o tipo de parede, o tipo de cobertura, questão de iluminação natural, o uso da ventilação natural, questões de aberturas, né? Questões de sombreamento e principalmente qual é a zona bioclimática que essa edificação está inserida, para aí sim cumprir todos os requisitos e receber uma etiqueta final. Como conclusão final dessa videoaula, é importante destacar que o Brasil ainda é um país em desenvolvimento e consome pouca energia, né? Mas a gente precisa garantir que o desenvolvimento seja sustentável e evite o desperdício. Por isso, a necessidade de incorporar cada vez mais em nossos projetos o uso da etiquetagem, para ter um entendimento da eficiência energética do que está sendo proposto para o uso final. Né? Então, a gente precisa projetar, construir, operar os nossos edifícios de formas mais eficientes. Né? Tudo isso para contribuir para esse desenvolvimento mais sustentável. Como material de apoio para essa videoaula, temos algumas documentações, né, que vocês podem ter acesso. Então, era isso. Obrigada.